Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Jataí, no estado de Goiás, para acompanhar como é que foram as atividades de colheita dessa safra de soja e como é que está esse início de desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é a Lia Katzer, ela que é produtora rural lá em Jataí, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Lia, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, eu fico muito feliz de poder estar aqui novamente reportando a nossa safra e como foi implantada a safrinha para todo o Brasil. Lia, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no começo de janeiro, a colheita estava começando aí na região e as expectativas eram positivas. Conta pra gente agora, com esses trabalhos já praticamente encerrados aí no município, como é que ficaram esses resultados? Foi dentro daquilo que era esperado inicialmente? Guilherme, foi além do esperado. A gente se surpreendeu com as médias. Tem fazendas aqui que produziram 15% a mais na média, isso é um salto, 10, 15% na produtividade. E isso tudo reflete o janeiro. Nós tivemos volumes uniformes, praticamente um pivô a céu aberto a gente teve. Teve uma estiagemzinha assim de 10, 12 dias, mas não houve a diminuição da umidade, a gente conseguiu manter. Então, foi uma produtividade assim excelente para o município de Jataí. E aí, Lia, só para a gente ter uma ideia melhor dessa dimensão, qual que costumava ser a média que vocês trabalhavam aí na região e quanto é que estão esses números nesse ano? Uma lavoura tecnificada, ano passado você falava numa média de 73, 74 sacas. Esse ano, essa mesma lavoura colheu 85 de média, 86 sacas de média. É uma grande elevação, salto, de um ano para o outro. Muito boa. E aí, Guilherme, eu atribuo principalmente a regularidade das chuvas, muito regular. Em 20 anos que eu estou aqui, o ano foi perfeito, assim, chuvas bem distribuídas. E variedades, né? A gente tem variedades que estão entregando esse potencial, e isso tudo é uma somatória. E aí, Lia, olhando agora para o mercado, como é que está a negociação dessa soja, né? Esses volumes a mais vão ajudar na hora de compor a renda do produtor por aí, já que os preços também estão positivos, né? Eu estive falando hoje com algumas trading, até para eu reportar isso para vocês aqui. Acredita-se que foi comercializado já 60%. E esse 60% ele ficou no valor de 150, a média, R$150 a saca. E o restante ainda, embora essa semana, com essas notícias, vi uma venda mais intensificada. Preço de agroindústria aqui, que é a maior compradora, estava pagando ontem R$186. Quem tem soja disponível em armazém fechou soja no valor de R$192, e a venda é assim com pagamento quase que imediato, carregamento e pagamento em questão de 10, 15 dias. Então, os negócios aceleraram da última vez que a gente falou que tinha uns 30 e poucos, 30% negociado. Boas condições de clima permaneceram durante o plantio da safrinha de milho, esse início de desenvolvimento, está indo tudo dentro do previsto também? Sim, o plantio a gente conseguiu fazer dentro da janela, Jataí inteiro conseguiu plantar dentro da janela. As poucas que faltam colher soja, que eu acredito que é uns 2%, são áreas novas e não são destinadas a milho safrinha. Então, milho safrinha, a gente conseguiu plantar tudo dentro da janela. Estamos tendo regimes de chuvas também muito bons. A safrinha, embora a gente teve alguns problemas que eu reportei lá em janeiro, a falta do diquat no mercado, isso acabou com que o produtor não tivesse produto para dessecar, atrasou um pouquinho para colher o início da lavoura, e no final tudo veio junto essa soja. Mas não houve perda por isso, só
transformação de manejo, uma evolução, uma mudança de manejo. Essa área que não foi dessecada, não teve o diquat, a gente implantou com o milho e a gente teve algumas pressões de percevejo, barriga verde, mas isso tudo a gente conseguiu controlar. Quanto à cigarrinha, a gente viu uma infestação maior nas lavouras implantadas bem precoce, que foi lavouras implantadas no mês de janeiro, que foi lavouras de milho que foram feitas em cima de lavouras de feijão ou de soja precoce. Então, essas lavouras, elas sofreram um pouquinho, uma incidência maior de cigarrinha. E a cigarrinha, assim, bem menos do que no ano passado, o produtor se preparou mais, embora o principal produto, que seja o acefato, estava em falta no mercado, mas a gente foi se defendendo com o que nós tínhamos hoje. Lagarta para o milho dentro do aceitável, então a gente está conseguindo, com as ferramentas que a gente tem, conseguindo manter uma lavoura num padrão bom. A cobertura ureia, praticamente todos os produtores receberam. A parte de atrazina, que é um pouco complicada, que assim como o glifosato, a atrazina está em falta no mercado. Então, que manejo que o produtor está fazendo? Ele, às vezes, está entrando com o glifosato, para ele eliminar as ervas que o glifosato atinge, aí assim que vai chegando a atrazina, ele vai entrando com a atrazina. Então, a gente está se adaptando para conseguir manter essa lavoura numa condição boa. E aí, Lia, para a gente entender um pouco melhor o calendário dessa segunda safra, quando que essas lavouras vão entrar ali naquele período crítico, precisando mais de chuvas para garantir produtividade, e quando é que devem acontecer as colheitas desse milho? Agora, daqui para frente, as lavouras, tem muitas lavouras já em estado de pendoamento, então nós precisamos de chuvas ainda até abril, chuvas significativas até abril, né, e isso se faz necessário. A colheita está prevista para início de julho, que é o momento da nossa colheita. Como a gente conseguiu implantar nas primeiras semanas de fevereiro, as lavouras, em julho a gente já terá milho disponível no mercado. E aí, só para a gente encerrar ali, olhando para o mercado do milho agora, como é que estão os preços e as negociações? Também tem um cenário positivo na comercialização do milho, né? Mas muito lento o mercado, tem bastante, a gente está sendo bastante procurado para fazer negócios, preços está girando em torno de R$80, 78, dependendo da trade, e está sendo bem assediado, assim, a gente está sendo procurado, mas o produtor está bem cauteloso, até porque, Guilherme, a gente veio de uma safra passada de milho safrinha que foi frustrante, né, e a gente praticamente não colheu em função da geada, e muitos produtores que se anteciparam a travar tiveram dificuldades depois de fechar os contratos. Mas, no momento, embora a gente está vivendo essa situação mundial, que isso não é confortável para ninguém, a soja, hoje, o milho, hoje quem tem milho disponível, estão pagando R$92. Isso é um custo que vai se transformar em inflação lá na frente, né? Então, isso a gente torce para que as abóboras se assentam, né, e a gente volta a um preço que a gente consiga negociar e fica bom para todas as pontas do agronegócio. Lia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu quero aproveitar que ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Aqui em Jataí a gente faz uns trabalhos fantásticos nesse sentido. Parabenizar a todas as mulheres, deixar claro para todo o nosso público aqui que o agronegócio ele é inclusivo, ele inclui todas as pessoas, desde que você se capacite, que você estude, e o agronegócio não tem gênero, ele tem as portas abertas para todos os gêneros, e assim a gente está crescendo essa mola propulsora que é o nosso agronegócio. Lia, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir como é que vai se desenvolver essas lavouras de milho aí na região. Um abraço e até a próxima. Ok.
Essa a Lia Katze, ela que é produtora rural lá no município de Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar um pouquinho um balanço final da colheita da safra de soja 21-22 e também como é que estão as condições atuais para as lavouras da segunda safra de milho. Lia destacando uma produtividade surpreendente nas lavouras de soja, acima daquilo que era esperado inicialmente, lavouras produzindo entre 10% e 15% a mais do que as médias comuns lá para a região, devido às boas condições de clima. Ali destacando inclusive que nos 20 anos que ela está lá na região, lá em Jataí, cultivando as suas lavouras, esse foi o melhor ano, o melhor ciclo de clima que ela já presenciou, por isso esses resultados tão positivos na hora da colheita, que está praticamente encerrada, restando ali cerca de 2% das lavouras, aquelas áreas mais tardias, áreas de primeiro cultivo, para finalizar totalmente esses trabalhos. Ali destacando também um bom momento para as negociações dessa soja, preços altos, oportunidades de vendas e de rentabilidade. Então o produtor avançando com 60% da produção já negociada, buscando essas boas oportunidades para fechar novas vendas com os preços atuais que estão bastante elevados, estão bastante positivos. Essas boas condições de clima também se estenderam para o início da segunda safra de milho, plantio realizado todo dentro da janela ideal lá no município, início de desenvolvimento promissor e também ideias e perspectivas de alta produtividade para a colheita que deve começar lá no começo do mês de julho. Ali destacando que nesse momento as vendas estão um pouco lentas, produtor um pouquinho receoso de entrar nesse mercado, apesar de preços muito positivos e de muita procura por esse milho lá na região, mas depois do ano passado, que tinham bastante contratos fechados antecipadamente e houve uma frustração na colheita, o produtor optando por segurar um pouquinho mais, deixando para negociar um pouco mais lá na frente, quando já tiver mais uma certeza do quanto que vai ser produzido para essa segunda safra de milho lá em Jataí, no estado de Goiás. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.